Bom, pessoal, vamos retomar os assuntos, né, através de videoaulas, e a gente vai iniciar revisando o assunto de matrizes, né, que a gente parou antes da pandemia. Então vamos retomar do início, né, estudando matrizes. Bom, as matrizes, elas são sempre representadas dessa forma, né? Entre chaves ou então entre colchetes, e dentro deles os números, né? E essas matrizes são utilizadas para expressar tabelas, né? Muitas vezes em computação gráfica, e ela é representada em linhas e colunas, né? E cada linha e cada coluna tem seu número em respectivo lugar. Por exemplo, a gente tem essa matriz de ordem 2 por 3. O que é que significa essa ordem 2 por 3? Significa que ela contém duas linhas e três colunas. Sempre primeiro vem as linhas, depois colunas. Sempre vem nessa ordem, primeiro linhas, depois colunas. Então ele dá esse exemplo dessa matriz de ordem 2 por 3. Contém duas linhas e três colunas. E os elementos dessa matriz são 8, menos 4, 3, menos 1, 0 e 7. Outro exemplo é matriz de ordem 3 por 2. Ela tem três linhas e duas colunas. Matriz de ordem 1 por 4 contém uma linha e quatro colunas. Matriz de ordem 2 por 1 contém duas linhas e uma coluna. Então são exemplos de matrizes, né? A gente vai indicar cada elemento dessa matriz, desses exemplos, tem uma posição. Por exemplo, nessa matriz aqui, considerando, por exemplo, a matriz A igual, aí abre o colchete, 7, 13, menos 5, 9, fecha colchete. Sim, gente, lembrando que toda matriz ela é sempre representada por uma letra maiúscula do alfabeto. E igual ao colchetes ou chaves. Então, vamos lá, esse primeiro elemento aqui, a posição dele, ele está em quê? Está na primeira linha e a primeira coluna, né? Primeira linha, primeira coluna. Então, esse elemento aqui ocupa a posição A, primeira linha, primeira coluna, que vai ser igual a 7. Então, como é mais conhecido, como a gente tem aquela linguagem, né, informal, é o elemento A11, primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento, menos 5, ele pertence à primeira linha e à segunda coluna. Então, lê-se A12. Agora, o 13 pertence à segunda linha, primeira coluna, elemento A21. E o elemento 9, ele pertence à segunda linha, segunda coluna, que é o A22. Considerando uma matriz de ordem 2 por 2. Então, isso é a representação de cada elemento da matriz. Lembrando que pode ser infinitivamente, né? Pela definição nesse quadro verde. Vamos representar genericamente uma matriz A de ordem Mn, M linhas e N colunas. Da seguinte maneira. Por exemplo, o primeiro elemento é o A11, depois A12, A13,
um J até A, um N, tá? Infinitivamente. E as colunas, a linha e as colunas. A11, A21, A31, AI1 até AM1. E assim por diante até chegar em AMN. No elemento A e J, o índice indica a linha e o J indica a coluna, que está localizado cada elemento. O elemento A32, por exemplo, o I indica o que? Linha, e o J indica coluna. Então ele está na posição da terceira linha, segunda coluna. Ou seja, está localizado terceira linha, segunda coluna. Aqui, ó. Esse elemento ocupa essa posição. Essa matriz também pode ser indicada por A igual, abre parênteses, A e J, M por N, porque ela é uma matriz M linhas M linhas e N colunas, desculpe. Pronto, essa é a primeira parte, é só para a gente identificar as matrizes em a ordem das matrizes. Agora, atividades resolvidas. Pronto, eu vou resolver essas atividades aqui para vocês. Vamos lá, estudando matrizes, página 46. Atividade resolvida R1. Pronto, a gente tem uma matriz que possui 32 elementos. Então, a gente tem uma matriz A, tem 32 elementos. E a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Pronto, colunas é representada por quem? As colunas são representadas pela letra N. E linhas é representada por M. Então, a matriz A de ordem M por N, que tem 32 elementos. Aí ele diz: e a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Qual é a ordem dessa matriz? Pronto, ele quer saber quem é M e quem é N desse problema. Então, basta a gente encontrar essa ordem aqui. Então, M por N tem que ser igual a 32 elementos. Total de linhas com total de colunas tem que dar 32. Então, é a nossa primeira equação. Aí ele fala no problema que a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Então, temos que as colunas não é N, né? Então, N é igual ao dobro da quantidade de quê? De linhas. Então, linhas é M. Ou seja, a gente tem outra equação. A ordem não é M por N, então N não é 2M. Então, a gente tem essa equação aqui, ó, substituindo nessa, que M vezes, sinal de vezes, N não é 2M, a gente substitui. É igual a quem? A 32 elementos. Então, M vezes 2M vai dar 2M elevado ao quadrado igual a 32. M elevado ao quadrado é igual a 32, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, implica que M ao quadrado é igual a 16. Que implica que M é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, porque esse 2 estava
m estava elevado ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. Então, m é igual a mais ou menos, aqui vai dar 4. Então, como nesse problema a gente não vai utilizar números negativos, a solução vai ser m igual a 4. Pronto, eu já tenho uma quantidade de linhas, agora eu vou encontrar o total de colunas através disso aqui, ó. N, né, o total de colunas, então N é igual a 2 vezes o M, que é o total de linhas. N vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Então, a ordem dessa matriz é 4 por 8. Sempre vem M, depois N. Pronto. Está resolvido esse problema. Vamos resolver outra atividade R2. Atividade resolvida. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, gente, na página 48. Escreva a matriz A igual a A e J de ordem 1 por 3, tal que A e J é igual a 3i menos 2j. Pronto. I representa o quê? Linha, J coluna. Então, a gente vai primeiro formar essa matriz aqui, de ordem 1 por 3. Vamos lá. A igual, abre colchete, não é uma matriz de uma linha e 3 colunas? Então, o primeiro elemento vai ser A, primeira linha, primeira coluna. Depois A, primeira linha, segunda coluna. E A, primeira linha, terceira coluna. Pronto. Fecha o colchete. E a gente vai encontrar cada elemento desse através dessa condição que ele deu. Então, o primeiro elemento da matriz, a gente vai substituir por essa condição aqui. Vamos lá. A 1 igual a 3 vezes, olha, esse I aqui, ó, não é 1? Então, a gente substitui 3 vezes 1 menos 2 vezes J. J, aqui não é 1? Então, a gente substitui por 1. 3 vezes 1, 3. Menos 2, o primeiro elemento vai ser igual a 1. Segundo, A1, 2. Então, a gente faz a mesma coisa, substitui na nossa equação. 3 vezes, o I é quem? É 1. Menos 2 vezes, o J, vai ser quem? Vai ser o 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Agora o A1, 3 é igual a 3 vezes, o I aqui é 1, menos 2 vezes o J, vai ser 3. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, a gente encontrou a nossa matriz A, que vai ser igual a 1, menos 1 e menos 3. Pronto, só isso que ele queria
nessa atividade. Pronto, então a primeira parte, gente, de matriz é basicamente isso. A gente identifica a matriz e encontra cada elemento da matriz. Agora a gente vai ver alguns tipos de matrizes. Alguns tipos de matrizes. Lembrando que a gente já viu, pessoal, tudo isso na sala de aula. Eu só estou fazendo tipo uma revisão para vocês. Pronto. A gente agora vai ver alguns tipos de matrizes. Primeiro tipo, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o total de linhas I é igual ao total de colunas. Por exemplo, I não, é M. M linhas, N colunas. É igual ao total de colunas. Onde M é igual a N. Por exemplo, a gente tem essa matriz aqui, ó, A igual a 5 menos 3, 18 e 7. Ela é uma matriz, ó, que possui duas linhas e duas colunas. Ela é uma matriz 2 por 2. Olha, o total de linhas dela é igual ao total de colunas. Então, M é igual a 2 e N é igual a 2. Então, significa que ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Matriz quadrada de ordem 2. Possui duas linhas e duas colunas. Outro exemplo de matriz quadrada é essa matriz aqui, B igual 1, 3, menos 5, 2, menos 4, 8, 11, 7 e 0. Pronto, gente. Também é uma matriz quadrada, porque ela é uma matriz que possui três linhas, né? Ó, três linhas e possui também três colunas. Então, M é igual a 3 e N é igual a 3. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. E assim por diante, pessoal. Pode ser uma matriz quadrada de ordem 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Então, isso são exemplos de matrizes quadradas. Agora a gente vai ver outro tipo de matriz. Matriz triangular. Pronto, a matriz triangular é uma matriz quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Vamos ver aqui o exemplo. A gente tem essa matriz aqui, A é 25, menos 32, 0, 14. Pronto, a diagonal principal, gente, é isso aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. Aí, se os elementos dela, tanto acima como abaixo, for nulo, for zero, ela vai ser uma matriz triangular, ó, porque aqui forma triângulo. Então, aqui é um exemplo de matriz triangular. Uma matriz de ordem 2 por 2. Outro exemplo,
Matriz B igual a 8, menos 4, 2, 0, 1, 6, 0, 0, 3. Pronto, a diagonal principal dela é isso aqui, ó. É fácil de identificar, é sempre a diagonal que fica no meio. É uma matriz de ordem 3 por 3 e como vocês podem observar abaixo da diagonal principal, os elementos são o quê? São nulos, são zero. Então também é uma matriz triangular. Agora vamos ver outro tipo de matriz. Matriz diagonal. A matriz diagonal é toda a matriz quadrada que os elementos acima e abaixo da diagonal são nulos. Exemplo, a gente tem essa matriz A aqui, ela é menos 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 e 3. Pronto, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, 3 por 3. Observa que a diagonal principal dela tem elementos, mas tanto acima como embaixo os elementos são o quê? Nulos. Então ela é chamada matriz diagonal de ordem 3. Porque ela é uma matriz diagonal de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Outro exemplo, B. A gente tem essa matriz aqui, ó. 1, 0, 0, 2. Também é uma matriz diagonal. Por quê? Porque só tem elementos na diagonal da matriz. Então ela é uma matriz diagonal de ordem 2. Então pronto, é fácil de identificar, né? O que é uma matriz diagonal, que só tem elementos na diagonal da matriz. Agora matriz identidade. Bom, a matriz identidade é uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são zeros. Então é denominada matriz identidade. Exemplo, eu tenho essa matriz aqui, ó, A igual a 1. Ela é uma matriz identidade, por quê? Porque só tem um elemento e o elemento que está dentro da matriz é 1. Então, é uma matriz identidade de ordem 1. Outro exemplo de matriz identidade. Isso aqui, ó. Matriz B, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pronto. Aqui vocês já observam que é uma matriz identidade, porque os elementos da diagonal principal são 1 e tanto acima como abaixo da diagonal os elementos são 0, são nulos. Então é uma matriz identidade de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Então é fácil de identificar. Outro exemplo de matriz é matriz nula. A matriz nula, o nome já diz, é uma matriz que os seus elementos são zero. Por exemplo, a gente tem essa matriz aqui, A igual 0, 0, 0, 0, 0 e 0. É uma matriz nula de ordem
2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. Matriz B, 0, 0, 0 e 0. Matriz nula, de ordem 2 por 2. É fácil de identificar. Vamos ver outro tipo de matriz. Matriz linha. As regras, gente, são sempre fáceis de identificar. Qualquer coisa vocês vão só revisando. Pronto, a matriz linha é denominada uma matriz de ordem M por N quando os elementos dessa matriz forem formados só por uma linha. Exemplo: A igual menos 3, 2, 7, 0, 5. Então, é uma matriz linha, porque só tem uma linha e tem 5 colunas. Então, a matriz linha de ordem 1 por 5. Sempre o M vai ser o quê? 1. Sempre o total de linhas vai ser 1. Por isso é chamado de matriz linha. Outro exemplo, B igual a menos 1 e 0. É uma matriz linha de ordem 1 por 2. Uma linha e 2 colunas. Além da matriz linha, outro tipo de matriz é essa matriz coluna. O nome já diz, já está óbvio, né, gente? Vai ser uma matriz em que possui só uma coluna. No caso, o N vai ser igual a 1. Sempre vai ser 1. Então, vamos ver um exemplo. Matriz A igual a 0, 1. Pronto. É uma matriz coluna de ordem o quê? 2 linhas e uma coluna. Outro exemplo é essa matriz aqui, gente. B 2, 5, menos 1 e 0. É uma matriz coluna de ordem 1, 2, 3, 4. Possui 4 linhas e uma coluna. Então, pessoal, essa primeira parte é basicamente isso aí. Aí eu vou mandar as atividades no grupo para vocês responderem e mandarem novamente.